Título: Alguns sonhos de Descartes. Uma carta a Maxime Leroy, 1929. Iniciaremos pela nota do editor inglês. A presente tradução inglesa é versão modificada da publicada em 1950. O primeiro rascunho deste artigo parece ter sido escrito por volta do fim de fevereiro de 1931, mas só foi terminado no verão desse ano, Jones, 1957. O presente estudo constitui um renunciado das descobertas anunciadas por Freud 6 anos antes, em seu trabalho sobre Some Psychical Consequences of the Anatomical Distinction Between the Sexes, 1925, do qual um certo exame será encontrado na nota do editor inglês àquela obra. A publicação desse trabalho anterior provocou consideráveis repercussões entre os psicanalistas, especialmente talvez na Inglaterra, e elas podem ter estimulado Freud a retornar ao assunto. A última seção do presente artigo contém travessão, coisa bastante fora do comum nos trabalhos de Freud, travessão, algumas críticas de uma série de outros artigos, e é curioso que ele pareça tratá-los como se esses trabalhos tivessem surgido espontaneamente, não como era claramente o caso, como reação a seu próprio artigo, um tanto revolucionário de 1925, travessão, ao qual, na verdade, não faz aqui qualquer referência. Existem, contudo, um ou dois aspectos sob os quais esta obra amplia sua predecessora, dá nova ênfase, obviamente, com base em material clínico recente, à intensidade e longa duração da ligação pré-edipiana da menina à mãe. Contudo, de mais interesse talvez é o longo exame do elemento ativo na atitude da menina para com a mãe e na feminilidade em geral. Aproximadamente um ano depois do aparecimento deste artigo, Freud retornou ao tema da sexualidade feminina na Conferência 33 das New Introductory Lectures, 1933, que trata do assunto em linhas muito semelhantes às presentes, ainda que de maneira bastante menos técnica. Termina, ademais, por um certo estudo das características das mulheres na vida adulta. Agora iniciaremos o texto. Ao considerar sua carta, em que me pede para examinar alguns sonhos de Descartes, o que primeiro senti foi uma impressão de desalento, pois trabalhar com sonhos sem poder obter da própria pessoa que sonhou quaisquer indicações sobre as relações passíveis de vinculá-los uns aos outros ou ligá-los ao mundo externo, travessão. E esse é claramente o caso quando se trata dos sonhos de uma figura histórica, travessão.
via de regra, proporciona apenas um resultado pobre. No caso, minha tarefa mostrou ser mais fácil do que tinha previsto, não obstante o fruto de minhas investigações, sem dúvida, lhe parecerá muito menos importante do que teria o direito de esperar. Os sonhos de nosso filósofo são aquilo que é conhecido como sonhos vindos de cima, Träume von oben, o que equivale a dizer que constituem formulações de ideias que poderiam ter sido criadas tão bem num estado de vigília quanto durante o estado de sono, e que apenas em certas partes derivaram seu conteúdo de estados mentais de nível comparativamente profundo. Por isso, esses sonhos, na maioria, oferecem um conteúdo que tem forma abstrata, poética ou simbólica. A análise de sonhos desse tipo geralmente nos conduz à seguinte posição: não podemos compreender o sonho, mas aquele que sonhou, ou paciente, pode traduzi-lo imediatamente sem dificuldade, dado que o conteúdo do sonho se aproxima muito de seus pensamentos conscientes. Restam então certas partes do sonho sobre as quais aquele que sonhou não sabe o que dizer, e precisamente essas partes pertencem ao inconsciente, sendo sob muitos aspectos as mais interessantes. Nos casos mais favoráveis, explicamos essa parte inconsciente com a ajuda das ideias que aquele que sonhou lhe acrescentou. Essa maneira de julgar os sonhos vindo de cima, e essa expressão deve ser entendida em sentido psicológico, não em sentido místico, é a que deve ser seguida no caso dos sonhos de Descartes. O próprio filósofo os interpreta e, de acordo com todas as regras da interpretação de sonhos, temos de aceitar sua explicação, mas se deveria acrescentar que nenhum outro caminho que nos leve mais adiante se abre para nós. Em confirmação da explicação dele, podemos dizer que os obstáculos que o impediram de se movimentar livremente nos são perfeitamente bem conhecidos, constituem a representação por parte do sonho de um conflito interno. O lado esquerdo representa o mal e o pecado, e o vento, o gênio mau, ânimos. As diferentes figuras que aparecem no sonho não podem naturalmente ser por nós identificadas, embora Descartes fosse interrogado, não teria deixado de identificá-las. Os elementos bizarros dos quais incidentalmente existem poucos e que são quase absurdos, travessão tais como o melão de uma terra estrangeira e os pequenos retratos, permanecem inexplicados. Quanto ao melão, aquele que sonhou teve a ideia original de ver nele os encantos da solidão, mas apresentados por incentivos puramente humanos. Isso de certo não é correto, mas poderia fornecer uma associação de ideias que
conduzisse a uma explicação correta, se correlacionar com seu estado de pecado, a associação poderia representar um quadro sexual que ocupasse a imaginação do jovem solitário. Sobre a questão dos retratos, Descartes não lança luz alguma.